a gente conversa sobre crimes do cristianismo joio. Crimes que eles cometem contra eles mesmos, contra Deus, contra o mundo, contra tudo e todos, né? Já vimos alguns aspectos antes. Agora vamos falar hoje sobre crimes que eles cometem contra eles mesmos e seus irmãos e os correligionários, as pessoas que convivem com eles na mesma fé, na mesma crença. Eles são terríveis contra também essas pessoas tão próximas, tá? Lembrando que Jesus chamou de bode o joio, bodes, e chamou de ovelha o trigo, né? Então, lembrando isso de Jesus. Muito bem. A religião. Vamos primeiro ter uma ideia sobre religião. Toda religião é neutra. A religião em si, ela nem é boa, nem é ruim, porque ela é neutra, entendeu? É como caneta. Caneta é neutra. Eu posso usar essa caneta para coisas boas e posso usar essa caneta para coisas ruins. Entendeu? Então toda religião em si, ela é neutra. Mais convergências que divergências, ou seja, em relação à revelação de Deus, não está vendo as religiões serem diferentes? Pois bem, elas, em relação à revelação de Deus, elas têm muito mais convergências do que divergências. Elas convergem mais, elas têm muito mais preceitos, práticas, crenças que convergem para a revelação de Deus. Agora, ela tem, porque ela é formada por seres humanos, entendimentos limitados humanos, elas também têm divergências. Mas é muito mais convergências, apesar de seres humanos. Entendeu? Então, toda religião, né, é assim. O trigo, né? Quem é o trigo? A ovelha, que acabamos de lembrar. Aqueles que são os verdadeiros religiosos, aqueles que são realmente guiados pelo Espírito. O trigo, em qualquer religião, em todas as religiões, o trigo, ele pega a religião que é neutra, né? E usa para abençoar a si e abençoar os outros. Então a diferença não está na religião, está em quem usa a religião. Então o trigo, ele, né, pelo seu caráter, pelo seu jeito, por aquilo que está acontecendo na vida dele, ele pega a religião, qualquer religião, e ele usa aquilo para bênção, saúde dele, e usa para saúde e bênção de outras pessoas. Ele encontra na religião motivação para isso. O trigo, tá? O joio faz o contrário. O joio usa a religião contra si, então ele usa aquilo de uma maneira não saudável, mas prejudicial à vida, à saúde, à existência dele, entendeu? À maturidade. Ele usa contra ele, aquela religião, e também usa contra as pessoas. Isso é do joio, é natural que isso aconteça. Então, enquanto Jesus manda, né? Enquanto Jesus manda amar o próximo, o joio segue isso. O trigo segue isso. O joio não. O joio diz, não, Jesus está exagerando. Eu prefiro o Jeová do Antigo Testamento. Então, nada de amar o próximo. Entendeu? Então, pega a religião e usa cada um da maneira como está, né, sua alma, seu coração. Tá? O joio usa a religião neutra com egoísmos, violências, intransigências, perseguições, mentiras, hipocrisias, vaidades, divisões, facções, murmurações. Isso é próprio do joio. Ele está lá dentro e ele vai usar a religião que é neutra para desenvolver todos esses tipos de violências e crimes contra
né, si mesmo e contra as pessoas que convivem com ele naquela religião, tá? No convívio com outros religiosos, dentro da sua própria comunidade, né? Então, vamos ver o que é que o joio faz. Pressiona as lideranças às suas vontades. Então, ele cria uma celeuma, uma situação dentro da comunidade para que a liderança atenda a ele, não porque a liderança concorde, mas por medo do que ele é capaz de fazer se a liderança não o atender. Entendeu? É uma maneira de pressionar para que a liderança daquela comunidade atenda a ele, o que ele acha que é o melhor. Isso é do joio, né? Ou assume a própria liderança. Então, o que acontece nessas... normalmente, a ovelha, ele gosta da paz, da tranquilidade. E o bode, ele gosta do alvoroço, da confusão. Então, a ovelha, para poder ver se tem paz, ela vai lá e termina deixando o joio na liderança. Não, nós queremos paz, então deixa o joio liderar, deixa para ele ver, para ver se ele acalma, para ver se ele traz paz para a gente. Entendeu? Ou ele influencia, pressiona a liderança, ou ele termina assumindo a liderança como uma forma que o grupo tem de ter paz no ambiente. Tá? Outra coisa, o joio no convívio religioso, né, no seu grupo religioso, ele promove desrespeitos internos aos irmãos, aos que convivem com ele. Ele promove isso, né? Aqui tá, criando regras e proibições intransigentes. Então, quando você vê esses grupos religiosos cheios de proibições, que você é pecado isso, é pecado aquilo, não faz, isso é do joio. O joio é quem cria isso para poder impor. O fariseu era assim, entendeu? O fariseu na época do judaísmo, na época de Jesus, era assim. Então, ele cria essa situação para impor aos outros o comportamento que ele quer, ele acha que aquele grupo deve ter. Então, as regras é próprio do joio. O joio é quem cria, é quem desenvolve, é quem defende essas regras dentro das comunidades religiosas. Ele também promove o desrespeito interno aos irmãos, tirando igrejas dos objetivos bíblicos. O objetivo da igreja é aquela da de Jerusalém. Diz assim, e o povo, os salvos, a igreja, caía na graça do povo, olha só, caía na graça da sociedade. E todos os dias o Senhor, né, juntava a eles os que iam sendo salvos. Esse é o objetivo da igreja. Não é impor que o mundo seja do jeito que a igreja acha que deve ser. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ser bênção, né? O papel da igreja, o papel que está colocado, né, para a igreja de Cristo, é que o papel é colocado para a igreja é que ela seja bênção para a sociedade. Entende? Então, muito bem, ele tira a igreja dos objetivos bíblicos, né? Ele passa a fazer a igreja ser uma coisa antipática, uma coisa violenta dentro da comunidade. Isso é do joio, é o joio que faz isso, né? Também usando a Bíblia para forçar situações. Então, a Bíblia, né, ele usa a Bíblia, os ensinos bíblicos, para obrigar as pessoas, para forçar, para pressionar, para dizer que as pessoas vão para o inferno, para dizer que as pessoas, se não fizerem do jeito que eles acham, essas pessoas estão contra Deus. Então, o joio é quem usa, é quem faz esse tipo de coisa dentro do cristianismo. Sendo a banda, no caso o joio, sendo a banda podre na vida das igrejas. Não só das igrejas, de qualquer comunidade religiosa, tá? É a banda podre, com seu espírito egoísta e antipático, egocêntrico e, sabe, aquela coisa que você cria nojo, você não quer nem lembrar da pessoa, porque lembrar faz mal a você.
O joio faz isso, não é? Tem essa facilidade de ser exatamente assim. Dando pouca importância ao amor fraterno. Não é importante amar o irmão, não é importante amar, compreender, acolher aquele que é seu, que convive com você na vida religiosa. Isso não é importante para o joio. O joio quer que ele seja do jeito que o joio acha que ele deve ser. E aí passa por cima, maltrata, persegue, mente, faz de tudo contra essa pessoa, porque não é importante o amor fraternal. O importante é que ele seja do jeito que, né, o joio quer que ele seja. Entendeu? Então, hoje a gente lembra bem esse crime que o joio comete contra ele mesmo. Ele sai perdendo com isso, mas também todos aqueles que convivem com ele naquela religião, naquela crença, naquela comunidade, todos sofrem. É o diabo endiabrando todo mundo ao seu redor. Esse é o joio. Em qualquer religião, esse tipo de bode existe. Tá bom? Ainda mais no cristianismo. Muito bem.